A todos, que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Nós estamos aqui hoje para bem sofrer. Vocês gostariam de bem sofrer hoje? Mal sofrer é melhor? Qual das duas a gente prefere? Não sofrer é possível? Quem não sofre aqui? Sofrer é uma escolha ou é uma falta de possibilidade? O que vocês acham? Eu estou dando uma instigada, logicamente a gente vai ver tudo isso durante a exposição. Mas o sofrimento, eu poderia afirmar que ele é um caminho natural para chegarmos à felicidade. É fácil de entender isso ou não? Não é fácil, né? Vamos lá então. Bem sofrer e mal sofrer. Tem uma frase dita pelos budistas que diz assim, vocês já devem ter ouvido: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente consegue entender isso ou não? A gente consegue trazer esse pensamento budista para dentro da doutrina espírita e com as ferramentas, os ensinamentos que a gente tem dentro da doutrina, conseguiria entender um pouquinho melhor a dor é inevitável, mas sofrer de quem quiser. Jesus falava que tem que vir os escândalos, tem que vir aquelas coisas que nos incomodam. Depois ele completou: mas ai por quem eles vierem, né? Mas quando a gente pensa em felicidade, em sofrimento, em dor, a gente está falando de algo que a gente passa quase que diariamente. Exemplo, quem hoje aqui sofreu, além de mim? Alguém não sofreu hoje? Se não sofreu, não viveu. Não se expôs, não conversou, não se apurou um pouquinho, não melhorou a sua maneira de ser, não refletiu, não pensou. Porque faz parte. Se a gente não está sofrendo por nós, não pode estar sofrendo por outro. Mas o sofrimento faz parte desse nosso caminho. Tanto é que a gente começa primeiramente com uma colocação de um poeta, Carlos Drummond de Andrade, em um poema chamado Definitivo. Frise-se bem, isso que eu estou colocando aqui embaixo, em que ele afirma, nesse poema, que esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Quem quer ser feliz? Todos, não é mesmo? Mas, poxa vida, será que esse caminho é necessário eu trilhar ele dessa maneira dolorosa, difícil? Será que não tem um jeitinho de eu já passar por tudo isso e me tornar uma pessoa feliz, sem precisar antes sofrer um pouquinho? Alguém conseguiu fazer isso na vida até hoje ou não? Muito difícil. Eu não diria nem difícil, eu acho que é impossível. E afirmo isso categoricamente porque a doutrina espírita também nos diz isso. Não dá para ser feliz sem passar por aquelas provas e expiações. Que, aliás, provas e expiações, onde é que a gente ouviu isso uma vez? A classificação dos mundos, não é mesmo? Todos aqui são frequentadores da doutrina espírita ou não? Tem gente que só dá uma passadinha de vez em quando. Se todos são, sabe que os mundos, eles têm diversas categorias, não é absoluto. Mas eles têm diversas categorias. Uma das categorias é o mundo de provas e expiações, que é justamente isso que a gente vive. Aonde o mal predomina sobre o bem. E aonde, se você tentar esquivar-se dele, você não consegue chegar no passo adiante. É muito engraçado isso, porque a gente vive isso constantemente. Aonde? No trabalho, na família, na cidade, no convívio, no centro espírita, ou no lugar que a gente quer que esteja. Porque tudo é uma prova para nós. Tudo é uma situação que você tem que se esforçar, tem que se empenhar. Se você não consegue fazer isso, você não está envolvido ali por aquela serenidade, vamos assim dizer, que é necessário você ter. Vamos adiante. Bem sofrer e mal sofrer dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando ele fala das instruções dos Espíritos. Como eu estava colocando já, todos sofrem? Essa pergunta foi feita por Kardec para os Espíritos. E eles falam, sim, todos sofrem os que se encontram na Terra, mas poucos sofrem bem. Quem tem hábito aqui de reclamar da vida? Reclamar da vida. A gente faz isso com uma facilidade enorme. É só colocar aquela situação um pouquinho mais difícil, a gente já vai falar, poxa, mas não podia ser assim, podia ser um pouquinho mais fácil.
Será que se fosse mais fácil, nós conseguiríamos aprender? Conseguiríamos aproveitar aquela lição que está sendo dada? Vamos pegar a vida da gente, como ela está hoje, independente de quem seja, todos nós. Se tirar algumas dificuldades dela, como é que será que a gente conseguiria lidar com essas situações que a vida nos coloca? Exemplo, na família da gente. E fala, poxa vida, aquele meu filho, ele é um pouco difícil de lidar com ele. E aí a gente olha e fala, então vamos tirar esse filho de lá. Como é que seria a tua vida? Não, ninguém vai tirar meu filho dali, não. É necessário. Faz o contrário, parentes, amigos, pais. Poxa, meu pai não me compreende, mas faz parte da tua aprendizagem. Faz parte do teu processo evolutivo, o seu processo de melhorar um pouquinho enquanto ser. E se a gente tirar essas dificuldades, esses caminhos mais tortuosos, a coisa ela fica sem noção, sem graça. E aí a gente fica desanimado. Acordar desanimado é não ter aquilo com que batalhar, com que brigar, com que ir atrás. A gente pega num dia como hoje, por exemplo, a chuva. Todos aqui são aqui de Itajaí ou não? Tem gente de fora? Pegou chuva. Estrada difícil. Peguei 10 quilômetros para falar, meu Deus do céu, ajudem porque a coisa está feia. Vim pela estrada normal. E aí você fala, essa dificuldade faz parte da tua vontade de querer chegar lá no centro espírita e fazer a exposição, de você escutar a exposição, de você participar do grupo? Sim, faz parte. Porque se a tua cabeça começa a emanar algum pensamento do tipo, eu acho que eu não vou fazer mais isso não, tá bom, não podemos contar contigo. E a gente começa a pensar nessas coisas e falar assim, caramba, se eu não conseguir superar as dificuldades que a vida coloca, os sofrimentos que ela me coloca, que tem que sofrer nessa terra, para que eu sou habilitado então? Para que eu estou pronto? Alguém aqui está pronto 100% para ser pai? Aprende aonde? No dia a dia. Alguém está pronto 100% para ser filho? Agora eu vou fazer aquela cutucadinha boa. Alguém está 100% pronto para ser espírita? O que exige o espiritismo da gente? Tem que ler para chuchu, tem? Coisa mais gostosa que tem. Além de você ler para caramba, o que você tem que fazer também dentro da doutrina espírita? Um negócio que eu lembro como se fosse hoje. Foi a primeira coisa que me foi dita, quando eu sentei na mesinha ali do atendimento fraterno. Reforma íntima. Reforma íntima. Quem ouviu isso também? Todos. Essa mudança que a gente tem que fazer em nós, ela incomoda, ela nos faz sofrer, ela nos tira daquela zona de conforto. Eu lembro quando eu cheguei na doutrina espírita, eu tinha lembro de seus 40 anos de idade, já passou um pouquinho de tempo já, alguns meses, né? E aí o que acontece? Depois que eu fiz aquela primeira parte do atendimento, da assistência, a pessoa virou para mim e falou, bom, tá tudo certinho agora. E eu perguntei para a pessoa, o que eu tenho que fazer agora? Ela falou, você pode fazer curso. Eu falei, mas depois de velho, 40 anos, depois de tal, eu vou fazer curso? Ela falou, sim. O que você sabe do espiritismo? Eu falei, nada. Então, vou ter que estudar. Para quê? Você começar a aprender novos conceitos. Para que esse sofrimento que você passou, você esteja um pouquinho melhor quando tiver que passar por ele de novo. E a gente fala, então vai ser bom para mim, sem dúvida. E aí você começa a fazer os primeiros cursos, as primeiras leituras, vai depois aprofundando um pouquinho mais, e vai vendo que aquilo começa a te cutucar um pouco mais. Uma leitura aqui, uma leitura ali, um livro aqui, um livro acolá. Esse livro que o nosso irmão leu agora no comecinho, o Vinha de Luz, né? Ele é muito legalzinho, porque ele tem algumas passagens evangélicas, uma orientação de espírito. E a gente começa a ler e fala, puxa, isso aqui parece que foi feito para mim. Foi feito para você. E se você souber aproveitar, o sofrimento ele começa a ficar um pouquinho mais fácil da gente lidar com ele. E assim vai sucessivamente. Porque essas provas de que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos passando por ela todos os dias. E elas não são simples, elas são provas necessárias para a nossa evolução. Melhor, elas são provas necessárias para o nosso progresso. Sabem a diferença de progresso e evolução? Quando a gente, antes de vir para a doutrina espírita, a gente podia estar em outra religião, em outro sistema de pensamento, enfim, outra doutrina. E quando você sai e vai para uma outra doutrina, isso é um progresso que existe, porque você está já se sentindo um pouco incompleta aquela situação. Aí você sai dela, você progride por uma outra situação. Quando você está dentro dessa, que é o que nós estamos fazendo, você evolui dentro dela. Então você hoje consegue estudar, fazer um curso, nosso irmão colocou bastante curso ali para a gente poder fazer dentro da casa espírita, para nós evoluirmos dentro da doutrina espírita. E um dia a gente poder galgar coisas melhores. Aonde? Ou encarnado ou ainda desencarnado. Quando a gente fala de mundos melhores para nós, eu pergunto para vocês,
Quem de nós hoje está apto para mundos mais evoluídos do que a Terra? Quem hoje está totalmente esclarecido sobre os preceitos do Cristo, por exemplo? Jesus falou, de onde eu vim, o maior entre vocês é o menor, não chega a ser o menor entre nós. E quando ele fala isso, ele fala, olha, vocês têm que aprender muito ainda. Por quê? Para sofrer menos. Mas vamos lá adiante. No capítulo 5 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, cai aquela questão. O sofrimento todos nós passamos. Alguém já reclamou dele? Alguém já reclamou de estar sofrendo? Lá dentro de si, fala, poxa, mas não precisaria passar por isso. Sofremos justa ou injustamente. Há justiça ou injustiça na lei divina. Alguém já questionou Deus aqui na sua vida? Não. Tem que ser sincero. Alguém já questionou Deus na sua vida? Vocês, se eu fizer uma pergunta que vai estar na sequência, vou fazer ela antes já. Deus existe? Quem acredita em Deus, na existência de Deus? Quem acredita na existência de Deus? Quem? Vou repetir a pergunta. Quem acredita na existência de Deus? E quem sabe da existência de Deus? Percebem a diferença? Acreditar é você desconhecer. Eu acredito. Tá? Saber é você realmente ter certeza de que Deus existe. E quando você tem certeza que Deus existe, essa lei divina natural começa a fazer parte do nosso dia a dia. Enquanto espíritas, a lei divina, o natural, ela está onde? Livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais. A gente vai lá nas leis morais, começa a ler cada uma delas e começa a se instruir. Em cima do quê? Da lei natural, da lei de Deus, segundo a doutrina espírita. E aí a gente começa a conhecer Deus. Nos falta ainda um sentido para nós entendermos efetivamente Deus. Mas a gente consegue, pela nossa limitação, entender um pouquinho do que seja a lei divina ou natural. E aí a doutrina espírita nos faz assim, olha, se vocês entenderem cada vez mais a doutrina, a lei divina ou natural, vocês vão sofrer menos. Aonde? Lá na questão 614, ele justamente faz essa colocação. A questão é simples. O que se deve entender por essa lei divina ou natural? É a lei de Deus. Ótimo. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Até aí tudo bem. O finalzinho dela é que a gente começa a ficar meio complicado. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí cai na nossa mão mais uma vez. Se nós hoje tivermos um dia com alguma pequena infelicidade, significa que nós nos afastamos da lei divina. E se a gente for lá ver o que foi, aonde foi, quando foi, de que maneira foi, a gente consegue encaixar direitinho no nosso dia, falar, poxa, eu não devia ter feito isso, falado aquilo, agido desse jeito, porque isso não está na lei divina. Ah, mas quem é que me ensina isso? A doutrina espírita está aí para isso. Os livros da doutrina espírita estão aí para isso. E se a gente não conseguir, pode ser outras religiões, seja lá o que for, mas é necessário que a gente conheça a Deus. Conheça a Deus. E conhecer Deus é você cada vez mais ver a sua comunhão com as pessoas que estão próximas de você. Se tudo corre bem, se está todo mundo feliz pela tua presença, então você está entendendo bem, praticando bem a lei divina. Ah, mas tem gente que não gosta de mim. Paciência. Paciência, porque tem gente que, sinceramente, não vai gostar mesmo. Mas a dificuldade é você não gostar dessa pessoa. Aí você tem que repensar o porquê. Tem gente que a gente não gosta? Pensem bem lá dentro. Tem. Por quê? Alguma coisa tem a ver com essa lei natural. Tem alguma coisa ali que não está dando certo. E vou mais longe. Alguém aqui já ficou magoado com alguém? Sim. Alguém teve que perdoar? Alguém? Foi bom perdoar? Não seria melhor não se incomodar com aquela ofensa que a gente recebeu? Não seria melhor deixar para lá? Falar, mas deixa ele pensar e agir do jeito que ele quer, para eu não ter que perdoá-lo. Não seria melhor? A gente está em condição já de fazer isso? É difícil. É necessário, mas é difícil. E se a gente conseguir, pouco a pouco, ir treinando isso, quando alguém fizer uma ofensa, você fala, não, deixa para lá, vamos nos incomodar. Seria a melhor coisa. Mas essa é uma situação muito pessoal. E que algumas coisas vão nos tirar do sério. E tem aquela famosa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviram isso?
Já falaram isso? Já pensaram isso? Eu perdoo, mas a primeira chance que eu tiver, não queria estar na pele desse cara. Entendeu? São situações que a gente fala, cadê a lei natural presente no meu dia a dia? Alguém já foi dormindo querendo que alguma coisa de mal acontecesse para alguém? E teve aquele sonho ruim, aonde se, não digo realizou, mas se moldou aquele nosso pensamento? Acordou bem ou ruim? E às vezes os espíritos permitem isso para nós. Você quer fazer assim? Você está incomodado com a presença dessa pessoa? Você está sofrendo com ela? Estou. Então, no sonho, você vai passar por algo parecido com o que você está querendo fazer. Com o que você gostaria que acontecesse. No sonho. E a gente passa por aquilo, acorda desanimado, acorda angustiado, acorda de todo jeito ruim que você possa pensar. Porque a gente não conseguiu entender que aquilo é ruim. E aquela dorzinha que nos foi causada, ela começa a volumar. Teve um caso uma vez de uma pessoa que estava em litígio, vou chamar assim, com um irmão de sangue. E a pessoa veio conversar. O que eu devo fazer? Nossa, conversa com ele? Mano, não dá para conversar. É impossível conversar com o meu irmão. Como é impossível conversar com o teu irmão? Você foi criado com ele muitos anos juntos, vocês têm um planejamento antes. Como você não consegue? Não, eu não consigo. Tenta. E a pessoa, não sei como, conseguiu aceitar aquela sugestão. E eu não conhecia ela, não conhecia a pessoa, o irmão dela. 2 semanas depois, ela apareceu com um sorriso de ponta a ponta. O que aconteceu? Consegui ligar, telefonar para o irmão. Eu consegui fazer isso, como se fosse uma barreira que foi transposta. E ela se sentia muito mais aliviada. Muito bem. Resolveu o problema? Não resolveu nada, mas consegui ligar. O que já é um grande negócio. A gente dá o primeiro passo. E aí, quando a gente começa a dar esse primeiro passo, a gente começa a entender essa lei natural. E entendendo essa lei natural, a gente vai começar a querer dar esse primeiro passo para mais coisas. Quem já foi incomodado no trabalho por aquele colega de trabalho que está competindo com a gente acha, e que em algum momento pisou no nosso calo, uma situação às vezes simples de resolver, e a gente começa a odiar aquela pessoa de graça. E se você encontra com ele na rua, você muda de lugar na calçada. E aí você fala, poxa vida, eu não aguento mais aquela pessoa. Não, cara, você tem que fazer o contrário. Aquela situação é a sua prova para você passar esse problema que você está enfrentando. Ah, mas como assim? É uma prova muito difícil. Não, se chegou, é porque você já está preparado. Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, a gente gostaria de estar encarnado nesse mundo aqui de baixo, né? Que é aquele mundo celeste ou divino. A gente já está habilitado para tal? Com isso tudo que a gente está refletindo um pouquinho a respeito de comportamento. Imaginemos que a gente pudesse agora desencarnar, nesse momento, todos nós. Quantos de nós iria para mundos melhores do que nós estamos hoje? Quantos? É coisa para se preocupar? Não. É coisa para nos entusiasmar a fazer coisas melhores. Porque essa é uma classificação que não é absoluta dos mundos onde a gente habita. E fazendo isso, é uma coisa bem interessante quando a gente pensa que a gente não consegue ir para aqueles mundos por uma única razão: o nosso próprio comportamento. Se esse comportamento mudar, a gente começa a se habilitar para ir para mundos melhores. Quando eu perguntei para os senhores, Deus existe? Tem gente que lá dentro de si questiona a existência de Deus. Isso é natural. Alguém já viu Deus? Alguém já viu Deus? Nós vemos Deus todos os dias. Hoje teve um eclipse, não teve? Presença de Deus. O universo é a presença de Deus. E a gente precisa da existência de Deus, porque não dá para explicar tudo isso. Tudo isso que nos acompanha na nossa vida. Tem coisa que não dá para explicar, a gente põe a razão em Deus. Então, quando a gente fala isso tudo, a gente começa a entender uma outra coisa. O nosso sofrimento é justo ou não? Nós estamos sofrendo nesse exato momento, por qualquer razão que seja, de uma maneira justa ou não. Porque se a gente acredita na existência de Deus e a gente está sofrendo, os atributos divinos são bom, misericordioso e justo. E se ele é bom, misericordioso e justo e nós estamos sofrendo, significa que a gente deu razão para isso acontecer, não é mesmo? E dando razão para isso acontecer, Deus fala o seguinte: você vai ter que passar por isso até você mudar. E aí eles questionam no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós interrogarmos as nossas próprias consciências. E aí a situação fica mais difícil, porque você fazer a reforma íntima no outro é fácil. Fazer a reforma íntima em si é muito difícil. O homem é o causador dos seus próprios infortúnios. Todos nós estamos preparados
para receber essa verdade? Todos nós já estamos em condição de escutar uma coisa dessa e falar, realmente, eu tenho que mudar. Eu vou mudar hoje. O meu problema está lá no meu convívio familiar. Eu vou sair daqui, vou chegar em casa com um sorriso de orelha a orelha. A esposa falou, você vai de novo na casa espírita? Vou chegar orelha a orelha, sorrindo, com aquela leveza enorme. Vou chegar uma cara fechada, porque lá está a minha dificuldade, lá está a minha prova. Como é que eu vou lidar com isso? Vou chegar amanhã no meu trabalho, por exemplo. Da mesma maneira, eu vou chegar ali leve, olha, escutei uma palestra ontem que me esclareceu algumas coisas e tal. Eu dou de cara com aquelas pessoas que são as minhas provas. Como é que eu vou lidar com elas? Eu estou andando na rua, vem uma pessoa com o carro e fecha, até bate às vezes no carro da gente. Como é que eu vou lidar com aquilo? E é simples, eu já sei o que é isso, eu tenho vários anos de doutrina espírita. Faz acontecer para ver como é que você age, como é que você reage. E aí a gente vê realmente o que a gente é. Então, quando ele coloca, interroguem firmemente, fielmente suas consciências, é lá que nós estamos falhando. E por que na consciência? A lei divina, que nós já começamos a entender, ela está escrita aonde? Na nossa consciência. E a lei divina que a gente ainda não entendeu, onde ela está presente na nossa vida? Ela está presente naquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas depois, com o tempo, sofrendo e errando e tudo mais, a gente fala, não posso fazer mais assim. Então, quando a gente pensar que as nossas tendências nos levam para fazer alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com elas. Para quê? Porque aquilo vai nos dar dificuldades que vai nos fazer sofrer. Aí, se eu conseguir acertar tudo isso, tudo, não vai dar. Porque alguma das coisas que a gente tem que fazer é ter calma conosco mesmo. Quando a gente pensa em reforma íntima, a reforma ela não é feita de uma maneira rápida. Ela tem que ser feita de uma maneira cuidadosa e pouco a pouco. Então, se a gente sair daqui hoje disposto a ser uma pessoa melhor, não dá para sair daqui levitando, achando que a gente é um santo quase. Pegar o crachá de espírita, botar na cara e falar, eu sou espírita, eu sou um cara tranquilo, sou um cara bom. Não é assim. Porque tudo isso exige preparo, organização, conhecimento, questionamentos e atitudes. Tudo isso, sim. Vamos pensar em doutrina espírita. O que é um preparo para uma doutrina espírita? A gente lê a base da doutrina espírita. A base da doutrina espírita, se você pensar bem, é um único livro, com 1019 questões. Está tudo ali. Os outros livros são derivativos dele e os outros são mais ainda baseados e inspirados nele. Mas se você pensar bem, se você entender bem o livro dos Espíritos, a ponto de poder botar aquilo no teu dia a dia, o preparo está feito. Organização é como é que você vai pegar esse conhecimento e distribuir ele para perto de você. Não adianta você chegar e querer impor a tua concepção de doutrina espírita para qualquer pessoa. Tenta fazer isso em casa, você não consegue fazer isso. Não dá. Segundo a Kardec falou, peraí, mas eu nem sei quem é Kardec. Tinha uma situação, eu devo ter contado isso aqui, eu vou contar de novo. Era uma coisa bem interessante, porque chegou uma época que a gente andava com um livro, um plástico grudado no vidro do carro. Não sei, o pessoal tem esse hábito aqui em Itajaí ou não? Tem? Pouquinho. Onde eu vi na cidade que eu vim, lá tinha. Não sei por quê, eu estava um plástico assim. E lá no centro espírita que eu frequentava, tinha uma situação que era um plastiquinho branco, escrito em verde, Leia Kardec. Alguém teria coragem para colocar um plástico espírita no carro hoje em dia? É muito complicado, porque você não pode mais xingar ninguém, você não pode fechar ninguém, você não pode mandar ninguém para aquele lugar, não pode, porque você é espírita. Prepara. Quando você entende que a coisa é assim, você vai lá, arranca o plástico, lógico, né? Senão você passar vergonha. Mas a ideia é que você não precisa do plástico grudado, você age dessa maneira. Uma pessoa vem e te fecha, você fala, tá bom, vai em frente. Fica meio chateadinho, porque ninguém consegue fazer. Mas quando você pensa em preparar, organizar e botar isso daí em prática, é bem isso que a doutrina espírita pede. Só que ela não pede que você faça isso do dia para a noite, que não dá. Quem tem muito tempo de doutrina espírita sabe que a coisa é um pouquinho cada dia. E é um pouquinho de aprendizado, um pouquinho de prática, um pouquinho de dor, um pouquinho de incômodo. Chega uma hora e fala, não vou ler mais nada, não quero saber. Você sente aquela vontade, ela lê de novo, é bom. Não quero saber, ouvir palestra na internet, não, ouvir é bom. E você vai pouco a pouco se melhorando. Você vai pouco a pouco tendo um pouquinho de dica em cima daquilo que você faz. E aí é legal porque você fala, poxa, mas isso aqui encaixa no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo. Então eu vou ver se eu consigo praticar mais isso. E aí aquele negócio que te causava incômodo, esse sofrimento, você começa a olhar aquilo lá, incômodo, porém aprendizado. Bem sofrer ou mal sofrer. Mal sofrer significa, não quero fazer mais isso, não vou brincar mais disso. O bem sofrer fala, está difícil, eu estou tendo que ler, o livro é dessa grossura, mas vale a pena.
no caso de leitura. Outras coisas da vida mais ainda. Só que se você não conseguir fazer isso aí de uma maneira organizada, a tendência é que você entre num looping, né, como eles falam hoje em dia, e continue sofrendo sempre. Até o ponto que você sente numa mesa de atendimento fraterno, escolhe para a pessoa falar, eu quero parar de sofrer. Ótimo, então pare. Pare de fazer o que você está fazendo e faça coisa diferente. Essa é a orientação mais simples que tem. Fazer a mesma coisa e querer resultado diferente não dá. Ler as mesmas coisas e continuar fazendo resultados diferentes daquilo que você está lendo não dá. Quem tem hábito aqui de, na cama, deitadinho, pegar o celular e dar aquela cutucadinha com o dedo nele, é bom ou é ruim? Pensem bem. É horrível. Aquilo tem uma velocidade de informação que o nosso cérebro não aguenta. Só que você está prestes a dormir. Como é que você vai conseguir dormir bem se você tem o hábito de pegar uma maquininha e ficar vendo todas as notícias maravilhosas que chegam para nós todos os dias, todos os instantes? Não dá. O ideal é fazer o quê? Não, fazer uma leitura só. Não. Faça uma oração. E a oração, vou beijar ele no chão, se quiser fazer assim, faz, mas não é necessário. A oração é você parar e conversar com Deus. E saber onde estão as suas deficiências, saber onde estão as suas dificuldades, saber o que você tem que aprender, o que você tem que mudar, e pedir auxílio. Só isso. Olha, eu vacilei hoje em tal coisa, não sabe, eu sabia que eu estava, mas eu não tenho força, me ajuda aqui. Ajuda vem. Ah, então dá certo? Dá. Ah, então hoje à noite, olha, eu estou vendo a mente de cada um de vocês aqui. Eu vou pedir para que todas as minhas contas de luz não venham mais para mim, já venham quitadas. Sim. Pode até ser que venha. O que você vai ter aprendido com isto? O que você terá ganho com isto? Viver na opulência, às vezes, não é bom. Viver com muito recurso, às vezes, não é bom. Porque não nos faz nos mexer. O sofrimento de uma pessoa que tem muito dinheiro, vocês acham que é maior ou menor que o nosso? Que não tem muito dinheiro. Pensa bem. Queria estar no lugar dessa pessoa que tem muito dinheiro ou não? Estou muito bem do jeito que eu estou. Eu sempre falo com o pessoal, até hoje eu tive sempre onde morar. Nunca passei fome, nunca saí sem roupa do corpo. Caramba, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Quando você olha o mundo que você está. Sou extremamente feliz. Moro num lugar que não tem guerra. Uau! Bom demais isso. Quando a gente vê o que está acontecendo no mundo afora. Então fala, caramba, eu sou feliz. E eu tenho que aproveitar essa felicidade para quê? Colocar as pessoas do meu lado também. Vai ter gente que está sofrendo? Sim, eu preciso trabalhar com elas. Preciso orientar elas, preciso conversar com elas. Eu preciso ouvi-las. E a gente, pouco a pouco, vai vendo que tudo isso daí dá resultado. E o resultado é muito bom. Por quê? Você tem que ter, primeiramente, aceitar o que você é. Aceitar o que você... Não criar uma pessoa diferente daquilo que você efetivamente seja. Você é o quê? Uma pessoa... Eu sou um cara teimoso. Meu sogro, enquanto vivo, ele falava assim, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Não tinha como. O argumento dele era perfeito. Você não tinha como rebater. Né? Não tinha como. Aí eu brincava, que ela fala muito bobagem lá. Mas, quando você pensa numa situação dessa, você consegue pensar nessa tal autoaceitação. É assim que você é. E se você é um cara teimoso, você é um cara que gosta de ter sempre a última palavra, você tem que pensar um pouquinho melhor nisso. Isso cria sempre um atrito. Além disso, você tem que pegar os seus pensamentos e dar um pouquinho mais de qualidade para eles. Numa época de celular 24 horas, é horrível isso daí. É muito difícil. Porque você acaba levando em conta aquilo que o teu celular, um aparelhinho desse tamanho, fala para você fazer. E é mais engraçado, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, vamos fazer tal coisa? Vamos, deixa eu ver uma receita aqui no YouTube. Eu falei, peraí, você não sabe fazer uma coisa tão simples? Eu não sei o que quero. Não, eu vou ver, talvez tenha uma outra ideia. Você acaba entrando numa sequência de pensamentos que os outros acabam te sugerindo e você aceitando. Não é bom. Mesmo dentro da casa espírita, imagina se eu chegasse para vocês e falava assim, olha, todas as noites antes de dormir, vocês vão ter que ler uma página do Livro dos Espíritos. Vocês leriam? É bom, mas enquanto imposição, não dá. Lê se você quiser, vai ser bom, vai. Ponto. Mas não obrigar. Essa mudança de pensamentos que a gente tem que ter, ela é necessária para que nós, pouco a pouco, mudemos também o nosso modo de ser. Mudar de uma hora para outra não existe. Orar. Hábito de oração. Maravilhoso. Agir. Mais ainda. Oração sem ação não tem nada. Você tem que orar e fazer. Você tem que orar e botar aquela oração em prática nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Combater o orgulho e o egoísmo, mas devagarinho. Alguém aqui é orgulhoso? Alguém é egoísta? Pensa só em si?
Conseguiria mudar do dia para a noite? Não dá. Vai acabar se agredindo demais. Tem que fazer isso pouquinho a pouquinho. E se conseguir fazer, é muito bom. Mas não adianta querer fazer isso, eu dou um prazo de 6 meses, eu vou ser uma outra pessoa. Não é assim. Às vezes a gente leva vidas para conseguir fazer uma mudança. E se nós hoje estamos já lidando com doutrina espírita na nossa mão, com esse monte de livro, com esse monte de informação, significa que isso aí já começou algumas encarnações atrás. Não é nessa. Em algumas encarnações a gente deve ter ouvido falar disso do outro jeito, que a doutrina espírita era relativamente nova, mas de um outro jeito a gente começou a ouvir isto, e essa ideia hoje ela entra mais facilmente na nossa cabeça. E aí a gente começa a fazer assim, poxa, então, às vezes a coisa pode transcender uma encarnação para outra? Sim. E pode não, deve transcender, porque a gente adquire heranças de outras vidas, principalmente comportamentais. E aí é legal, porque quando chega uma nova informação para nós, acho que eu já vi isso em algum lugar, e a coisa entra mais fácil na cabeça da gente. E tem coisas que a gente tem que ler, reler, fazer, para conseguir aceitar um pouquinho. E por fim, na reforma íntima, o perdão, e principalmente o auto-perdão. Errar é humano? Se errar é humano, nós vamos errar. Alguém já errou muito até hoje? Já, todos nós. Alguém vai errar muito daqui para diante? Sim, todos nós. E nós temos que saber lidar com isto. Não temos que nos flagelar. E não temos que exigir, então, que nós sejamos perfeitos. Perfeito só Deus. E se Deus é perfeito, nós temos que fazer o quê? Imagem e semelhança. Que é interessante, porque se Deus tem para nós uma série de orientações, que nos trouxe principalmente o Mestre Jesus, a gente começa a entender que não adianta eu querer entrar de manhã na doutrina espírita e à tardezinha já está perfeito. Não é assim. A gente tem que, pouco a pouco, às vezes errar, falar, tá bom, vamos assistir, vamos melhorar essa coisa, vamos ver como uma coisa pode ser melhorzinha. E fazer isso acontecer. Porque Jesus, que só fez a coisa boa para nós, ele falou para nós assim, ó, sejam perseverantes, tenham fé, ame uns aos outros e perdoem. Porque nessa frasezinha que está no Evangelho de João é maravilhosa. Tende sempre bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando você pensa em vencer o mundo, é tudo isso que o mundo nos impõe. De sofrimento, de dor, de incômodo, de perturbação. Jesus fala, eu venci tudo isso. E vou dizer uma coisa, Jesus fez coisas muito melhores do que nós, não é mesmo? Muito melhores. Mesmo assim, o mundo não o compreendeu. Imagina a gente, que ainda está dando os primeiros passos nessa seara, se somos ou não compreendidos. Alguém já foi confundido com espírita na rua aqui? Ah, você só pode ser espírita. Você foi confundido? É bom ou é ruim? Parece que a gente fica numa situação meio diferente, né? Porque fazer o bem parece que é uma coisa esquisita. É uma coisa que as pessoas falam, você é espírita, fazer o bem. Não, eu sou uma pessoa natural, sou uma pessoa normal, que eu acho bom fazer o bem para o meu próximo. Eu acho bom, se eu ver alguém em sofrimento, poder estender a mão para ela. Não sei de que maneira, mas vou tentar. Esse dia a gente estava caminhando numa cidade, estava com a esposa e com os colegas, e veio uma pessoa pedir a garrafinha de água. Ela pegou e deu a garrafinha de água. E agora que a gente vai beber? Passa, daí paga outra. A pessoa estava com sede. Mas tem que ser uma coisa natural. Tem que ser uma coisa espontânea. Para a gente fazer aquilo, sem precisar falar, peraí, mas se eu der essa garrafinha de água, quem sabe Deus está olhando, né? Ele vai me ajudar na outra coisa. Não. Tem que ser uma coisa normal na gente. Porque vencer o mundo significa cada provação, cada expiação, cada dificuldade que o mundo nos colocar, eu vou vencer. Mas eu vou vencer não daquela maneira orgulhosa, daquela maneira que fala, eu venci o mundo. Não foi assim que Jesus falou. Eu venci o mundo significa, eu superei tudo aquilo que me foi dado no caminho. E olha, que colocaram ele numa cruz. Depois ele fazer o bem para todo mundo, ajudar muitos. Imagina se nós fôssemos um dia passar por isso. Não dava. Então a gente hoje, nas dificuldades que nós temos que entender que o Cristo, sim, como nos diz a doutrina espírita, é o nosso maior exemplo. A ponto de falar, tenham calma, tenham sossego, eu venci o mundo. Muita paz a todos.